Bom dia, então vamos começar hoje já praticamente o livro em si, que vimos a introdução na aula anterior, e como combinamos, íamos ler a cada shiur, tentar fazer um princípio por dia. O primeiro princípio é muito simples, talvez conseguimos fazer dois, para respeitar os horários, os tempos. Então, o primeiro princípio, nós vamos ler, na prática o livro tem uma estrutura no qual temos logo no início qual é o princípio e qual é o paralelismo naquele hino Igdal que consta no Sidurim, certo? Que mostramos já na aula anterior. Se alguém não tem o livro, nós semana passada, segunda-feira, colocamos à disposição. Como o livro não se encontra disponível no mercado, então quem tinha pedido, eu mandei como chamam o livro escaneado, uma cópia, de forma tal que a pessoa pudesse acompanhar, estudar, ler, enfim, o livro com autorização expressa da editora para não ter inconvenientes. Ok? Ok. Então vamos lá. Primeiro princípio, estamos no que deveria ser a página 13. Eu creio com fé perfeita que Deus é o Criador e soberano de todas as coisas. Apenas Ele fez, faz e fará todas as coisas. Ou seja, um princípio básico que se baseia no quê? Por baixo não quero acordar ninguém. Acreditar que Deus é o Criador de tudo. E não somente criou no passado, como ele disse, Ele fez, faz e fará. Ou seja, Ele está constantemente criando tudo, dando vida, dando existência. Está ligado diretamente com aquilo que estudamos no livro anterior, terminamos semana passada. E aí, o paralelismo, grandes é o Deus vivo. Ou seja, não é algo que passou, algo que estava, é louvado. Ele existe, mas sua existência é atemporal. Ou seja, na prática, o que falamos, ele fez, faz e fará, a questão de a eternidade de Hashem. Ok? Então, o Maimonides traz sobre isto, o primeiro princípio trata da crença na existência de Deus. Então, primeiro que nada, temos que, se você não acredita que existe Deus, então que vai discutir quantos deuses tem? A gente fala, Shema Israel Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Certo que Deus é um. Se é um, dois, três, se você não acredita em Deus, que diferença faz? Então, na prática, primeiro princípio, acreditar que Deus está aí, que existe, e Ele, a sua existência também é atemporal. Isso também é importante, porque nós temos estudado, se vocês se lembram, que existem aqueles que acreditam que Deus criou o mundo e se afastou do mundo. Deixou o mundo seguir seu curso normal e natural, entre aspas. Na inércia. Eu não diria a deriva, mas eu gosto de dar o exemplo do pêndulo, certo? Deu o peteleco inicial, depois ele fica... Na inércia. Não é inércia, é ação e reação. Não é inércia. O pêndulo é ação e reação. Ele vai, aí bate lá e a força que ele tem de ir gera uma força necessária na volta, etc. Não sei como chama isso em ciência. Inércia? Não, inércia não sai lugar. Não, inércia é que... Eu acho que não é. Não é que ficou, senão foi. Não é inércia. Eu acho que não é inércia. Não é. Ô, engenheiros aí. Inércia? Não. É inércia. O engenheiro falou, tá bom. Inércia que dá para... Desculpa, viu? O caipira aqui hoje foi titulado oficialmente de caipira no café aí. Então vamos lá. Existe um ser perfeito sobre todos os aspectos possíveis, que é a causa derradeira de toda a existência. Ou seja, o fato de tudo que existe é por Hashem, na prática. Toda a existência depende dele e deriva dele. Na prática, já não existe nada que escape a ele. E não existe nenhum lugar onde ele não se encontre, como diz o Zohar, leita tarpa no iminé. Não existe um local que está isento de Deus, está vazio de Deus. Mesmo, entre aspas, o vácuo, tem Deus lá. Ok? É inconcebível que ele não exista.
Porque se ele não existisse, tudo mais também deixaria de existir e nada restaria. Por quê? Uma vez que ele está constantemente criando tudo, se ele que está dando vida, existência a tudo, como nós já estudamos, então tudo deixaria de existir. Se, porém, pudéssemos imaginar que nada mais existisse, ele não deixaria de existir. Ele não depende de nós, ele não precisa de nós. Ele nos criou porque foi sua vontade, mas não significa que ele precisa de nós. Um rei precisa de súditos. Senão ele é rei do quê? Tem a famosa história de quando os romanos conquistaram finalmente Metzadá. Conhece a história de Metzadá? Era um dos últimos refúgios do povo de Israel na época da conquista da terra de Israel por parte dos romanos. Foi bem depois ainda da destruição do Templo de Jerusalém. Naquele momento, quando eles conquistaram Metzadá, e quem conhece Metzadá entende muito bem, os romanos começaram a comemorar: nós vencemos, conquistamos eles. E de repente você virou e disse: conquistamos o quê? A quem? A quem? Por quê? O que aconteceu em Metzadá? Eles se suicidaram. Todos se suicidaram, não sobrou ninguém. Então, o que conquistaram? Um esforço, anos de luta e de engenharia lá para construir aquela rampa e tudo mais. Para quê? Para conquistar uma montanha no meio do deserto. Então, vencemos. Vencemos o quê? Então, na prática, eles precisavam de quê? Como chama? Dos despojos. Precisavam de quê? Dos escravos, do povo que eles iam dominar, que eventualmente iria pagar tributos e etc. Agora, se você não tem um povo a quem dominar, você conquistou o quê? Grande coisa. A mesma coisa podemos dizer aqui. Um rei de carne e osso precisa de súditos, precisa de um povo. Senão ele é rei do quê? Em casa eu era rei, enquanto minha esposa viajava. Quando ela voltou, acabou o reinado. Quando você era solteiro. Não, morava na casa dos meus pais. Não, estava na Igiba. Pergunta. Faz sentido existir Deus sem o homem? Isso que é a questão. Não, é que não tem que fazer sentido. Não, sentido talvez não seja a colocação certa. Que você falou, um rei não pode prescindir de súditos, não é rei. Não pode, não. Ele é rei de quê? Por isso. E Deus é isso que quero chegar. Então, Deus sem o ser humano. Calma, é isso que quero chegar. A existência de Deus não depende de nada, nem das suas criaturas. O rei, para ser rei, tem que ter súditos. O rei, para ser rei, tem que ter um povo que ele está por trás dele. Se ele não tem isso, ele é rei do quê? Ele não é nada. Enquanto que quando nós falamos aqui de Hashem, nós estamos vendo o quê? Que Hashem, na sua existência, não precisa de tudo que ele criou. Ele fez porque quis, mas não é que ele precisa deles. E se tudo deixasse de existir, Hashem continuaria existindo, porque ele é eterno. Ele continuaria. Aquilo que nós falamos na aula anterior. Ele é o primeiro e o último, já. Ele existe sempre. Mas a pergunta é a seguinte, a gente fala que assim, eu para existir preciso do outro. Não. Eu só sou reconhecido porque existe um outro. Perdão, não é ser reconhecido uma coisa, existir é outra. Não. Tem gente que, desculpa, tem gente que na sua vaidade, para existir, precisa do reconhecimento dos outros. Tem gente que não precisa de ninguém, que está de boa. Eu não preciso que ninguém me reconheça. Mas reconhecer... Desculpa, a diferença... Mas a minha pergunta é assim, que sentido existiria? Qual seria o sentido de haver um Deus se não há mais nada? Entendeu? Deus não tem que ter sentido. Deus é uma existência. Então, mas... Você perguntou qual o sentido. Se você perguntar qual o sentido, porque você está querendo encontrar sentido. Não me diga não é o sentido. Então não entendo o que você quer perguntar. Talvez o termo seja sentido. Então vai pensando a pergunta e depois faça. A palavra talvez não seja adequada, mas é assim, Deus existe. Independentemente de qualquer coisa. Independente. A pergunta fica assim, então,
Então o para quê? um termo, para não quero ser, não é demérito. Para que esse Deus se nada existe? Mas ele não precisa. Ele não, Essa é a pergunta. desculpa, eu preciso de um médico por se tem um doente. O dia que eu não tiver doenças, para que eu vou precisar de médico quando o Mashiach chegar? Mas o que eu estou dizendo é assim, a gente tem Deus e a gente reconhece Deus. No fundo é isso. E se não reconhecesse, ele deixa de existir? Eu não reconheço, Isso não há o desculpa. ser humano. Desculpa. É aquele negócio, Desculpa, se a árvore tem o cai cara no meio que da não floresta. reconhece o Bolsonaro como presidente. Não, mas Ele não deixa de existir porque eu não reconheço. Eu não entendo. Pode formular melhor. Aquele negócio, a árvore cai no meio da floresta amazônica. Eu não estou entendendo qual é o problema. Ela realmente sabe. Uma pergunta, o Irã reconhece a existência do Estado de Israel? Não, mas Que o Estado de Israel deixa de existir por isso? não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Então não entendo o que você está querendo perguntar, desculpe. Não é nesse sentido. Vou te falar. Ok? Pensa como formular e depois a gente vai. Agora bem, ele não deixaria de existir se nada reconheceria ele, como você disse, que nada existisse. Por quê? Ele não seria diminuído de maneira nenhuma. Nós não acrescentamos a Deus nada. Como diz o versículo, Ani Hashem lo shiniti. Eu sou Deus, não mudei. Não adianta, ele não muda. Não, a gente não acrescenta para Deus nada, não diminui de Deus nada. Ele está lá, independentemente de nós. É simples. Por isso que ele é Deus. É simples. Apenas Deus é totalmente autossuficiente. E, portanto, unidade e soberania pertencem só a ele. Ele possui tudo o que necessita em si mesmo, não nos outros. E não precisa de absolutamente mais nada. Então, não é que o mundo está fazendo um favor para Deus acreditando ele. Não é que o mundo está fazendo, não estamos fazendo um favor para Deus, estamos estudando sua Torá. Não estamos fazendo um favor para Deus que estamos lhe rezando. É para nós. Para Hashem não faz diferença. É o mesmo Hashem, Mishenibra Olam, antes de criar o mundo, é o mesmo Hashem depois de que criou o mundo. Não, agora que criou o mundo, ele está mais completo. Não! tem mais problemas para resolver. Ele não tem esse problema para resolver. É verdade, é aquele homem que casa, não? O homem que casa, Sim. ele quando casa, ele tem uma esposa que ajuda a resolver os problemas que ele não teria se não tivesse casado. Eu já ouvi isso da informática. Os meninos aqui estão gostando, né? Criando vontade. De continuar como estão. Bom dia. Eu não especifiquei. Bom dia, bom dia. Então, tudo mais, porém, seja um anjo, seja uma estrela, qualquer coisa associada a eles, nas alturas ou aqui embaixo, todos dependem dele para sua própria existência. Ou seja, nós dependemos dele, não é ele de nós. Então, essa é a questão. Nós vivemos num mundo onde existe uma cadeia alimentar, onde existe um ciclo, onde um depende do outro. Nós somos seres humanos, vamos dizer, o top da criação, etc. Mas sem um mineral que o mais, podemos dizer, o mais baixo, de alguma maneira, não conseguimos viver. Sem um mineral, não estamos falando de animal e demais, sem um mineral, que é o elemento mais, como chama, vital. Digo vital porque a palavra vital é o que dá a vida. Por exemplo, a água. A Torá nos ensina este primeiro princípio no primeiro dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus. Ponto. Na prática, quando nos diz que Ele é nosso Deus, é uma questão em relação a nós, mas Ele não precisa de nós. Eu sou Deus. Ponto. Teu Deus agora é uma relação diferente. Mas não é porque ele... Quando ele me diz, sou teu, bom, agora você tem uma responsabilidade. Você teve um filho, agora você é responsável por ele. Nasceu o filho, você está feliz, vamos fazer lechaim, comemorar, mas agora você vai ficar sem dormir, você vai ter que ficar trabalhando mais, preocupado, etc, etc, etc. Por quê? Porque o filho é teu. Então, se vira. Basicamente é isso. Deus não é assim.
é teu Deus, então se vira. Não, não é assim. Porque Hashem é independente, autônomo e autóctono. Ficou claro esse conceito? Vamos lá. Código Fundamentos da Torá, o Hot Yesodei a Torá, as leis básicas que traz o Maimônides, ele diz ali, estabelece uma halachá, o principal fundamento e pilar da sabedoria é a compreensão de que existe um ser primeiro que deu existência a todas as coisas. Inclusive, foi o princípio que cativou Aristóteles no judaísmo. Porque Aristóteles, antes de se converter ao judaísmo, etc., ele acreditava na filosofia aristotélica, acreditava no quê? No primeiro motor. Ele falava, tem o primeiro motor, o motor imóvel, aquele que faz tudo acontecer. Mas já tem o pêndulo, tem o mundo, mas teve alguém que deu esse peteleco. E esse é Hashem. Só que o judaísmo vai mais longe. Não é somente que deu o peteleco, ele continua constantemente interferindo e funcionando. Ok? Aristóteles aqui nos conta vários episódios dele discutindo e estudando com sábios. Não sabia que Aristóteles Tem algumas coisas que o pessoal aprende com estudos. Era médico também. Mas eu entendi, o Aristóteles virou judeu? Assim tem uma opinião. Inclusive na filosofia, quando eu estudei na faculdade, não estou fazendo questão de mencionar isso, mas quando estudamos na filosofia, nas bases da filosofia, na faculdade de Direito, tinha Sócrates, Aristóteles e Platão, os três maiores filósofos gregos, por assim dizer. E do Aristóteles não se conta do final dele. Eu me lembro, não, como ele morreu, etc. De Sócrates, a cicuta, etc. Todo é famoso, etc. Mas de Aristóteles, não. Dizem que ele foi, se virou judeu e acabou. Posso pesquisar melhor essa informação depois, se quiser. Mas voltando ao assunto, ele justamente ele tinha esse conceito de primeiro motor, de algo que faz tudo funcionar e atuar. Tudo mais no céu e na terra existe somente, ou seja, somente existe como resultado da realidade de sua existência. Ou seja, todos nós existimos de quê? Na mitad matzó, da verdadeira existência de Hashem. Porque ele que faz existir a tudo. Caso você pudesse imaginar que ele não existisse, então nada mais poderia existir. É simples. Tira a eletricidade do, como chama? Do mundo, da tomada e acabou. E o aparelho vai desligar. Na hora. Se, porém, fosse possível imaginar que nada mais existisse, agora vamos imaginar que nada mais existe. Então, apenas ele ainda continuaria existindo. Porque não depende de nada. Então, a sua existência não é que depende que alguém o faça existir. Ele existe independentemente. Então, ele não deixaria de existir quando todas as coisas o deixassem, pois todas elas dependem dele, mas ele não depende delas de nenhum modo. Portanto, não é tão real quanto ele. Ou seja, nada no mundo é tão real quanto Hashem. Por quê? Porque tudo. Porque na prática ele não depende de nada. Então, se isso depende de alguma outra característica, então não é tão real. Por quê? Porque é dependente. Ok? Como a gente diz, todo relativo. Por isso, disse o profeta Jeremias, o Senhor Deus é real. Apenas ele é real, nada mais é real no sentido em que ele é. A Torá também diz, não há nada mais além dele. Não tem nada. Ein od milvado. Acabou. Nada mais partilha de sua realidade última. Este ser é Deus do mundo, Senhor de toda a terra. Seu poder não tem fim nem limite. Simples. Saber disto
é um dos mandamentos da Torá. Assim está escrito, eu sou o Senhor teu Deus. Simplesmente. Mas se você vê, o que ele diz aqui? Saber, não acreditar. O que vai aqui é algo muito mais profundo. Inclusive, na primeira halachá, certo? Que não me vale, não me vale isso. O principal fundamento é pilar da sabedoria e a compreensão de que existe. Mas, na verdade, não é porque ele diz o quê? Yesoda Yesodot, ve'amud ha'chochmot, assim na linguagem original do Maimônides, que significa fundamento de todos os fundamentos e pilar de todas as sabedorias, saber que existe um ser primeiro que dá vida em tudo aquilo que existe. Ou seja, saber, você tem que saber. O que significa saber? É muito mais que acreditar. Não. Eu acredito naquilo que eu não sei. 2 mais 2 é 4. Você acredita ou você sabe? Eu te pergunto. Eu sei. Acredita ou não acredita? Uma vez que você sabe, já não acredita mais. Acreditar é aquilo que transcende o conhecimento. No que eu não sei, eu acredito. Ok? Eu sei que um avião pode voar. Por quê? Eu não sei. Mas eu sei que ele pode voar. Por quê? Porque está lá, está visível. É só levantar os olhos e tiver alguma dúvida, dá para Guarulhos, Campo de Marte, Congonhas e vai ver um monte de exemplos todo dia. Ponto. Todo ser humano pode voar? Pode, através dos mecanismos. Ok? A pergunta é, isso eu sei ou eu acredito? Isso eu sei. Ô Moisés, gente boa ou não? Não, eu acredito. Eu acredito que é. Eu acredito, eu não sei. Entendeu? Milico não é. Mas o conceito, não sei se fica claro. Saber e acreditar são 2 patamares totalmente diferentes. Eu chego com a sabedoria, com o conhecimento até um determinado ponto. Além disso, eu acredito. Eu acredito que aquele medicamento vai funcionar. Eu não sei se vai funcionar. Por quê? Porque a farmácia, como chama, o laboratório farmacêutica, testou em determinadas circunstâncias, em determinados casos. Se vai dar certo comigo, não sei. Não sei se deu para entender. Então, tem o processo experimental, tudo que a ciência já nos explica. A questão aqui, então, você vai perguntar por que o Rambam diz que a mitzvah é saber. E isso não é o Rambam somente, isso está escrito no versículo. Dá-te lo que é a vida. Conheça o Deus de teu pai e sirva a ele plenamente. Só você vai poder servir com coração pleno. Quando você vai poder fazer tudo isso? Quando você vai ter conhecimento dele. Quanto mais você conhece Hashem, mais conectado, mais ligado está com ele, mais profundo vai ser o teu serviço a ele. Por isso que é importante a gente chegar num nível de conhecimento e devemos estudar. Não basta acreditar. Não é somente acreditar. Anima a mim, eu acredito. Mas eu tenho que ir mais longe. Trazer esse acreditar para um nível mais próximo que é saber. E isso é através do estudo. Através de estudar a sua Torá, etc. Ok? No Código de Teshuvah, nas leis de arrependimento, está escrito lá, são 5 aqueles que se incluem na categoria dos incrédulos. Aquele que diz que não existe um Deus e que o mundo não tem Senhor. Mas o que significa a palavra incrédulo? Aquele que não acredita.
certo? Aquele que não acredita justamente que Hashem existe, ele que é um incrédulo, tá bom? Ficou claro? Sim. Estão prontos? Nós falamos que no final de cada capítulo o Rabino Ari Kaplan traz uma série de perguntas e não traz as respostas. Então agora que vem a parte boa do Shiur. Pontos para discussão. E por isso que esse livro é bem judaico. Se não tem discussão, Não, graças. Pero nós perguntar também. É? Nós podemos perguntar. Não, ele já fez as perguntas, nós temos que responder. Pero não, Perguntar é fácil, qualquer um pergunta. Eu posso perguntar algo? Tá vendo? Já perguntou. Eu não preciso que ele me fale tudo. Eu sei disso. Você sabe? Que ele é único e faz tudo. E não Por que você sabe isso? Porque desde pequenino eu vi tudo. Você viu o quê? A grandeza. O que é que você viu? Onde você viu? A grandeza do universo. Onde você viu isso? Percebo. É? Onde você viu? Onde você sabe? Você acredita? Aí temos um ponto para discussão muito interessante. Vamos, deixa para depois, a gente vai, se dá tempo a gente entra nisso. Primeiro, como definimos Deus? Como definimos Deus? Onipotente, todo-poderoso, ilimitado. Onipotente e todo-poderoso são sinônimos. Continua. Então, tem mais sinônimos? Tudo. Eterno. Eterno. Consequentemente, ele é independente. Nós Não depende de ninguém. Mas nós que definimos ou ele que se definiu? Ele não se definiu, ele é. Mas ele Inclusive, pela Halachá, está escrito que a gente não pode denominar a Hashem de maneira nenhuma, além do que nossos sábios já denominaram. Por quê? Porque ele pode estar limitando ele. Bravo. Você acabou de falar que ele é ilimitado. Na hora que eu digo Deus é bom, ele é bom? Só isso? Eu limitei, ele é isto. Estou limitado. Então, tem aqueles adjetivos que nossos sábios atribuíram a ele. Além disso, não dá. Por quê? Porque você fica limitando ele. Eles não limitaram? Eles não. Eles talvez colocaram para nós uma maneira de a gente poder entender, de poder talvez perceber alguma coisa da sua grandeza. Deixa de ser um limite. Exatamente, mas é um limite que mas está se baseando, eles se basearam em versículos e tudo, onde Hashem diz, entendeu? Ele disse que ele conhece tudo, etc. E ele diz, quando você diz ele diz, é Deus, disse. Então, quando Deus disse, ele está se definindo. sim, Deus mas está ele, se definindo. para nós, não para si. Não, isso que eu estou falando, para nós. Para quê? Para quê? A gente entender. Para a gente poder entender. Quando Deus utiliza expressões físicas, atribuições físicas para si próprio, certo? Na prática, ele está se limitando, lógico. Por quê? Porque o físico tem um limite. Ok? Mas quando ele nos diz que ele tirou o povo judeu com mão forte e braço estendido do Egito, não é uma metáfora, é uma maneira para a gente poder entender. Porque nós somos limitados. Exato, porque caso contrário, eu não vou conseguir compreender. Mas o problema está em mim, não nele. Então, quando ele se definiu, ele não precisa definir. É simplesmente para eu poder pegar alguma coisa dele. Deus é tão, que não dá para definir. Por que dizemos que Deus é ao mesmo tempo criador e soberano? É possível que ele seja um ser ou outro? Existem religiões ou filosofias que acreditam em apenas uma destas duas facetas? Sim, a maioria dos povos. Na verdade, a gente acredita que Hashem, justamente, ele é criador e soberano. E isto Hashem deixou bem claro aonde? Não, bravo. Esse é o ponto, gostei. Você cutucou bem. Não foi na criação do mundo. Por quê? Porque aqueles que acreditam que Deus criou o mundo e agora deixou a deriva, é o ponto, Deus é criador do mundo. Não é soberano, não se envolve. Ele está distante. O que é o ponto aqui que nos ensina? Quando Hashem fala nos 10 mandamentos,
eu sou teu Deus que te tirou do Egito. Por quê? Porque quando ele afirma, eu sou Deus que te tirou do Egito, não que criou o mundo. Deveria dizer que criou o mundo, é muito mais universal, é muito maior, é muito mais inicial. Mas aí não mostra que ele continua participando no mundo. Até porque omite uma coisa, ele é o Deus que também te colocou no Egito. Sim, mas o conceito não é esse. O conceito que me refiro é que Deus está constantemente participando. Se eu digo que é criador do mundo, ele poderia criar o mundo e acabou, se afastou, se desvinculou. É ilimitado. Não, mesmo ilimitado. Acabou, se vira. Você diz, não se vira. Estou aí. Eu vou deixar a coisa rolar até determinado ponto. Quando eu não concordar mais, eu vou interferir. Mas eu prefiro que o mundo siga do seu jeito. Nós estudamos isso quando eu vi naquele livro, naquele ensaio, Se Você Fosse Deus. Na introdução, lembra? Deus criou aquele exemplo da ilha. Que Deus criou uma regra do jogo onde não podemos perceber a sua presença e existência. Então, simplesmente, as duas coisas existem e estão juntas. Por isso que Deus é criador e soberano ao mesmo tempo. E esse sim esse é o pré-requisito, vamos dizer, na fé. O que queremos dizer quando afirmamos que Deus é perfeito sobre todos os aspectos possíveis? De tudo. Não que eu. Para mim, não sei, é simples demais no sentido. Não tem defeito. Se não fosse perfeito, seria incompleto, teria defeito. Não pode eliminar. Então, a definição de Deus é algo que não se aplica a esse tipo de conceito. Não é passível de defeito, de ser incompleto, etc. Nós afirmamos que Deus não necessita de sua criação. Se é assim, por que ele criou o mundo? Por que criou o mundo? Se ele não precisa de nós, por que criou? A pergunta, na verdade, está certa. É por quê, não para quê. Se ele dissesse para quê, então, opa, tem um objetivo, tem uma finalidade. Mas não necessariamente tem uma finalidade. Então, é por quê, não para quê. Quando a gente pergunta por quê, e o para quê é diferente. Por que você casa? É uma pergunta. Para que você casa? É outra pergunta. Concorda? Acho que isso vai um pouco de encontro à pergunta inicial dele. A diferença entre existir e ter um propósito. Então, existir por existir. Então, eu sou um rei sem súditos. Fui para uma ilha deserta, me tornei rei da ilha, tem ninguém lá. E eu me auto-intitulei rei. Tá bom? Ok. Então, eu existo como rei, mas propósito algum. Porque eu não tenho súdito. Mas porque isso, por isso que Hashem é rei dos reis. Exato. É diferente. Então, a existência dele independe de nós. Eu acho que nós somos um propósito para... Não propósito. não sei também se é a palavra... Não, Sim, não o sei se é a palavra Midrash correta. diz, o Midrash explica, Mas tem que ter Nitavá Kadosh Baruch Hu liot lo yitbarech dirav etachtonim. A Kadosh Baruch Hu teve um desejo, uma vontade de ter uma moradia aqui embaixo, nesse mundo físico e material, de poder estar aqui, entre aspas, revelado nesse mundo. Então, é como você vai e prepara uma casa para receber um grande convidado, que ele vai chegar. Mas esse convidado tem que se sentir em casa. Isso que a gente quer. E para isso nos deu esse mundo imperfeito, a gente tem que prepará-lo, que nem uma casa que você vai, a gente tem que pintar, tem que limpar, tem que arrumar, tem que preparar, etc. Assim também nós estamos fazendo isso com o mundo. Como? Através do estudo da Torá e cumprimento de suas mitzvot. Mas isso para uma parcela ínfima do mundo, e o resto do mundo. Quem falou parcela ínfima? Ínfima no sentido agora numérico. Por que ínfima? O povo judeu tem um certo Mas por que ínfima? Não, ínfima não. É qualidade, não quantidade. O exército tem um grupo de elite que é ínfimo. Não é no Mas o que define as coisas? A pergunta é de outra direção. Você tem um povo judeu, né? Temos nós como povo judeu, que prepara essa casa. Certo, sim.
certo? Porque a nossa, Não, 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 a nossa continua. ligação com Deus, Já a nossa entendi. ligação, não é dos outros povos. Como é que é essa visão em relação aos outros que não preparam essa casa, não tem que participar da preparação dessa casa, Eles têm não se 7 mitzvot. envolvem nessa Eles têm preparação? 7 mitzvot. Sim, mas a cobrança não é a mesma, entre aspas. Porque eles não são um grupo de elite. É simples. Então, mas de nós se exige que nós preparemos a casa. Porque somos um grupo de elite. Mas somos de que escolhidos. forma o outro seria O assim? grupo de elite funciona independentemente dos outros. Eu não estou entendendo. Explica, comandante, para ele. Tem um comandante, missão cumprida. Soldado é missão cumprida. Mas não é... Tem um comandante. Mas nós somos muito Ele- pequenos e os outros. E não, mas não faz mal, mas quem prepara somos nós. Essa é a nossa missão, a nossa função. Nossa missão é essa. Não é, estamos aqui, o que eu sempre digo. O povo, o mundo pensa que ser o povo escolhido é um privilégio. É um compromisso. Não é que fui escolhido para ficar bom. O cara foi escolhido, olha, está no país bom, numa praia no Nordeste, o dia inteiro tomando água de coco na sombra de uma palmeira. Não sei se tem palmeira lá no Nordeste, nunca fui, mas estou hipoteticamente. Sabe, não foi para isso que fomos escolhidos, que estamos aqui. É simples. O problema é que se é de tudo para um pouco conceito. Pouco não, bastante. Mas porque a gente perde um pouco o senso do compromisso e responsabilidade. Para que estamos aqui? Qual é o objetivo? Qual é o meu propósito? Não o propósito de Hashem, o meu. Mas agora vamos voltar, porque estamos estudando sobre Hashem, não sobre Hashem. Eu só perguntando, no Sidur, Sim, pode falar. no Sidur está escrito que tudo foi criado para a glória de Hashem, né? Sim. Que, na verdade, não é que é criado para a glória de Hashem. Através da criação, Hashem fica glorificado. Marabuma, olha que feitos, olha que obra maravilhosa que Hashem fez. Um mundo tão perfeito, um ser humano tão perfeito. Não me refiro a você, me refiro a mim. Não, mas deu para entender o conceito. Se você analisa, isso é a brachá que nós louvamos a Deus cada vez que a gente tem a possibilidade de ir no banheiro. Nós já vimos isso. Deus fez um corpo humano, uma máquina tão perfeita, tão incrível. Realmente. Se você para e analisa, a máquina mais complexa que tem no mundo até hoje é o corpo humano. E funciona tudo direitinho, de forma natural. Então, o que dizemos de uma pessoa quando ela faz algo que não necessita fazer? Está perdendo tempo. Então, a pessoa que faz, e não precisa fazer. Faz algo à toa. Então, como isso está relacionado com Hashem, que Hashem não faz nada que ele não precise. Ou seja, perdão, que ele precise. Ele faz por quê? Porque ele quis. Deu uma vontade. Por isso que o Midrash diz que a Kadosh Baruch Hu teve vontade de criar. Essa vontade de criar foi um desejo profundo de Hashem. Isso que Hashem queria. Não porque ele precisa. Não porque tem uma necessidade, como o caso do rei que falamos, que tinham súditos que lhe rindam homenagem e tributos e demais. Rabino, Deus deseja a criação ou ele é a criação? Ele desejou, ele teve uma... na verdade, a expressão é teve vontade. A explicação é que justamente que nem uma mulher que teve uma vontade, uma mulher grávida, que teve não é uma questão que precisa ser lógica, deu vontade. Entendeu? E se não vai comprar os morangos, o filhinho vai nascer com cara de moranguinho. Ou uma mancha aí. Ele falou. Deus falou, eu estou muito entediado, deixa eu arrumar um problema para mim. Eu vou te posso dizer, para Deus não se aplica sequer o tédio. O que queremos dizer quando afirmamos que nada é tão real quanto Deus? Que não temos nada comparável com Ele, porque Ele é único. Então não há nada que tenha essa, ao mesmo tempo, essa complexidade, mas ao mesmo tempo essa simplicidade.
Porque é tão simples que não divide nem nada. O primeiro dos 10 mandamentos diz: eu sou Deus, Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Por que o isso é mencionado neste mandamento e não a criação em si? Acabamos de explicar. Isto é porque o primeiro mandamento não diz: eu sou o seu Deus, o Senhor teu Deus, que te criei. Porque te criei, te deixei, te larguei. Não implica essa dualidade, como chama? Essa parceria, podemos dizer assim. Deus continua participando. E essa grande diferença não estaria perceptível com a criação. Rabino, A criação é o pontapé inicial. Acabou, chutei a bola e não significa que continuei jogando os 90 minutos. Ok? Rabino, Deus ele teve esse desejo da criação, né? E a criação mais perfeita foi o homem. E Depende. Tem e nós, controvérsias. e nós, Espera aí, ele está falando de mim, não de você. e Aí as controvérsias são porque o único ser que pode realizar a criação e realizar Deus é um humano, os outros não. Ninguém pode realizar a criação. Eu sei que realizar, mas a gente pode ter a gente pode chegar mais perto. O homem é que pode chegar mais perto, não é? Através da consciência, através da... Não. A forma mais perto de chegar a Deus é gerando uma vida. Eu acho que o mais divino que tem é a geração de uma vida. Mas a gente tem... Uma mulher. Por isso Sim. diz que a mulher é muito Sim. mais elevada que o homem. Mas, por exemplo, a gente tem a consciência disso. Por exemplo, os outros animais, eles não têm. Eles agem... Mas por- também eles podem gerar uma vida. Não obstante, eles fazem de forma instintiva, como em princípio básico da biologia, que tem também nos vegetais, que é uma definição de um ser vivo. Nasce um ser vivo. Qual que é? Nasce, cresce, se reproduz e morre. Essa é a definição de vida para a biologia. Isso se aplica numa planta, num animal e no ser humano. Mas o que mais divino tem? Justamente a procriação, que você pode chamar de preservação da espécie, que é um componente que a gente colocou na natureza. Entendeu? Essa necessidade de preservação da espécie que está dentro da própria espécie. É uma forma de, como chama? De Deus colocar, não, de Deus colocar dentro do nosso DNA, dentro dele, uma característica que nos leva a querer ser eternos. Nós somos eternos, nos assemelhar a ele. Como? Através da preservação da espécie. O pai se eternaliza através de seu filho, de seu neto, deixando uma sequência. Mas só o humano tem essa realização, Essa consciência. essa consciência. Consciência. A consciência. E, Rabino, será que tudo que acontece, por exemplo, aqui ele está falando, né, que ele nos tirou com mão forte, braço estendido do Egito. Então, será que tudo isso que acontece não é para a gente... por exemplo, estávamos escravizados, Hashem nos tira do Egito. Esse processo seria para realizar a consciência divina? Todos esses processos que acontecem seria para um processo para a realização da consciência divina? Eu não Deus. acho. Eu acho que o processo para a gente nos criar e nos tornar seu povo. Foi um processo onde nos foi tornando seu povo. Nos tirou do Egito por certas razões e características. Na verdade, aí temos que entrar num processo um pouco mais complexo e profundo, que, na verdade, é como surge o Yehudi no mundo. Entendeu? O judeu teve 2 momentos básicos: os patriarcas e a outorga da Torá. Justamente ontem estava dando uma aula no almoço sobre isso. Mas é um tema separado. Mas, por exemplo, eu vou dar mais um exemplo. Por exemplo, a pessoa que não acredita, mas ele é um Yehudi. Ele não acredita, mas ele estava lá. Mas aí ele viu o mar se abrir, ele acreditou. Mas isso, na verdade, o que acontece? Ele viu a manifestação. Essa é a diferença. E aí eu não quero entrar agora nisso, depois do shiur eu te respondo isso. Tá bom. Ok? Porque quero tentar, já passamos do horário. Pensei que íamos poder estudar 2, não estamos terminando o primeiro ainda. Maimônides Rambam considera: eu sou o Senhor
um mandamento que acreditamos em Deus. Como é possível que Deus nos ordene que acreditemos nele? A que propósito serve este mandamento? De fato, muitas opiniões dizem que não é uma mitzvah, é um pré-requisito. Acreditar em Deus não é mitzvah, não preciso te ordenar isso. De que adianta o rei que vai dizer, reconheça que eu sou rei? Isso é pré-requisito. Uma vez que você reconhece que eu sou rei, você vai cumprir as minhas ordens. Mas se você não cumpre com isso, então que sentido tem todo o resto? Entendeu? Então, de fato, tem muitas opiniões que não concordam com Maimônides, que isso é uma lei. Porque isso não é uma lei, isso é um pré-requisito. Ok? Nachmanides discorda de Maimônides, sustenta que a crença em Deus é o fundamento de nossa fé. É por isso pré-requisito. E, portanto, não pode ser considerado um mero mandamento. Então, aqui ele diz, escuta as duas opiniões. Aí podemos ir longe. Entendeu? 9. Discuta o verso do Igdal à luz deste princípio. O tempo também está incluído entre as coisas que dependem de Deus? Sim. Deus é atemporal, mas tudo, ele criou tudo. E o tempo também. Tempo, espaço. Porque o que é o tempo? Uma criação também. É? É uma criação também. Mas o que é o tempo? A ciência diz é o movimento no espaço, certo? O deslocamento, não? É? Mas na prática, o tempo também é uma criação. Deus criou o tempo. Não existia tempo antes. Porque Hashem é atemporal. E antes da criação não existia nada. Então, uma das primeiras coisas que criou foi o tempo, inclusive. Ao ponto que está escrito que é Alpaim Shana Kadma Torah Laolam. A Torá precedeu a criação do mundo 2000 anos antes. É aquele Certo? midrash que eu te falei que eu gosto bastante, que Deus olhou na Torá e criou o mundo. Está que sim. Então, mas quanto? 2000 anos, calma. Só lembro da Surge a pergunta, então já tinha o tempo. Antes da criação do mundo, Deus já criou o tempo, o conceito tempo. E o 2000 tem alguma explicação por ser 2000, não 3000, não 5000? Não sei. Deve ter, eu não sei. A gente estudou uma vez no Babá, acho que eu fiz uma série que explicava. É isso. Faz um tempinho, né? Entendeu? Não lembro. Ok? Isso, 2000... Então, na prática, o que diz o Igdal? Grande é o Deus vivo, ele existe, mas sua existência é atemporal. Já ele está acima do tempo. Ele criou o tempo. Gabriel, eu levantei, atendi o telefone e perdi a mesma coisa. O Maimônides fala que eu sou teu Deus, é um mandamento, é uma lei. E o Nachmanides fala, não é uma lei, é uma crença. É um não, pré-requisito. É uma base. Um pré-requisito. Ou seja, Eu não preciso. Se você não acredita em mim, como eu vou te ordenar, que essa questão do debate, como eu vou te ordenar para você cumprir Shabbat? Se você não me reconhece como Deus. Entendeu? Tudo que eu te ordeno, porque você me reconhece como Deus. Se você não me reconhece como Deus, então o que adianta te ordenar? Eu vou te ordenar, acredita em mim. Mas os 13 princípios não começam com anima a mim? Escolha a frase. Sim, anima a mim, mas isso são fundamentos. Mas que acreditar em Deus, ter fé em Deus. O Shema Israel, a gente que acreditar em Deus é uma mitzvah ou não? De acordo com Maimônides, é uma mitzvah. De acordo com Nachmanides, não. Na verdade, tem várias opiniões, um tema muito controverso, seria uma aula só isso. Mas o conceito básico qual é? Se eu acredito em Deus, então não preciso que você me dê a mitzvah. Ao contrário, me dá outras mitzvot porque eu acredito. De acordo com Maimônides, na verdade, eu preciso te ordenar. Por que preciso te ordenar? Porque mesmo que você não acredite, você vai chegar a acreditar a partir da ordem. A partir da? Da ordem que eu te dou. Já te falo, faça isso. Mas não entendo para quê. Você faça. Na hora que você vai fazer, você vai entender por que era isso. Então, a ordem é um estímulo, na verdade. É necessária.
Entendeu? É só você vendo que você vai conferir e vai entender. Vou fazer a pergunta, pode ser que eu deva ver. Se eu dou a ordem, eu não tiro o livre-arbítrio? Não, porque você tem a ordem tem a liberdade de cumpri-la ou não. Mas aí eu mato a crença? Você não matou nenhuma crença. Você acredita, mas não cumpre. E é contrário, isso que te dá o compromisso. Por isso você vai ser cobrado. Você acredita em mim? Por que chegou 7h20 e não chegou antes das 7? Ao contrário. Então, mas eu não preciso do mandamento. Se eu acredito, eu não preciso. É isso que o Nachmanides diz. Não preciso do mandamento. Tá bom, mas às vezes o fato que eu sou obrigado, sou forçado de alguma maneira, isso me estimula a fazer. Me força ou me estimula? Te força primeiro, te estimula depois. A experiência te cria o estímulo. Você força uma pessoa a comer. Ela passou por um trauma, por alguma coisa, ela não consegue comer. É uma criança que foi operada de amígdalas. Ela não consegue comer. Por quê? Pelo trauma da cirurgia, por conta da cirurgia. Está comprovado cientificamente. Aí você força ela a comer. Até que ela percebe que precisa comer e vai comer sozinha, sem forçar. Então, em determinado momento, você tem que forçar ela. Ok? Para por aqui. Bom dia para todos. Bom dia, Rabino. Muito obrigado.